e o Filho. O nosso Pai que é Deus, o nosso Filho, o Filho que é Jesus Cristo, o nosso irmão, e o Espírito Santo Consolador. Quando nós estamos ali falando, e eu dizia assim, porque o pastor insiste tanto em falar sobre o Espírito Santo, foi quando o Espírito Santo falou no meu coração, nesses últimos dias é necessário que fale da minha palavra, mas é necessário que lembre a todos que eu sou o Consolador, que eu estou na terra ainda, para te dar força, ânimo e coragem para seguir adiante, porque nesses últimos dias está acontecendo tanta coisa, irmãos, que os crentes já estão desanimando, muitos já estão esfriando na fé, muitos já perderam a coragem de seguir adiante, porque já deixaram de lado o Espírito Santo. Como o Espírito Santo, ele é um Espírito, irmãos, ele caminha conosco, ele está conosco 24 horas. Só que uma coisa que eu quero ensinar para você, porque assim como eu também aprendi, eu quero dizer para você, não tenha vergonha, porque durante muitos anos servindo ao Senhor, um dia um pregador trouxe uma mensagem assim como essa que eu estou trazendo aqui nessa noite, de ensinamento sobre o Espírito Santo. E naquele dia eu descobri que eu não sabia nada sobre o Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo, ele anda conosco, ele dorme conosco, ele levanta conosco, ele faz todas as coisas conosco. Porém, ele só está ao lado daquele que não entristece ele. Porque se você entristecer o Espírito, ele se afasta de você. Se você falar palavrão, ele se afasta de você. Se você cometer algum pecado, ele se afasta de você. Tem muita gente achando que o Espírito Santo está andando com ele. Tem muita gente achando que o Espírito Santo está com ele. Mas o Espírito Santo já se afastou faz muito tempo dele. Sabe com quem o Espírito Santo anda? Com aqueles que adoram ao Senhor em espírito e em verdade, com aqueles que vivem pregando a palavra do Senhor, independente do lugar onde ele esteja. É aquele que sente paz no coração, é aquele que tem alegria no coração, é aquele que sabe que se cometer um pecado, é necessário dobrar o joelho e pedir perdão ao Senhor. Quando o Espírito Santo, irmãos, a partir de hoje, eu vou dizer uma coisa para você, você não vai ouvir mais essa palavra Espírito Santo como você ouvia, porque a partir de hoje você vai começar a entender o verdadeiro propósito do Espírito Santo sobre a minha e a tua vida. O Espírito Santo está aqui para nos ajudar. E é por isso que é necessário nós sabermos respeitar. É necessário, irmãos. Eu vou te dizer uma coisa. Quando nós falamos em fruto do Espírito Santo, nós percebemos que só somos capazes de perdoar alguém que nos ofendeu porque nós conhecemos a presença do Espírito Santo. Nós só temos coragem de pedir perdão àquele que nos ofendeu, magoou, entristeceu, porque o Espírito Santo está conosco nos convencendo. Vai lá, minha filha, e peça perdão para aquele que te magoou. Porque se eu se o Espírito Santo não estiver conosco, nós nunca vamos conseguir abrir a nossa boca e pedir perdão, irmãos. Se o Espírito Santo não estiver na nossa vida, nós nunca seremos capazes de fazer o bem ao nosso próximo. O nosso coração, irmãos, já é duro de natureza.
tendência sempre foi e sempre vai ser pecar. É por isso que o nosso Deus enviou o Espírito, para nos dar força, ânimo, coragem, para andar segundo a vontade do Senhor aqui na terra. Sem Ele, nós não conseguiríamos estar na igreja. Sem Ele, nós não conseguiríamos pregar a palavra. Porque subir muitas vezes e falar em público, somos vergonhosos, sim ou não? Quantas pessoas sobem aqui no púlpito e começam a louvar, lindo, maravilhoso, oh, aleluia! E você que está sentado aí na sua cadeira, sente a graça e a presença de Deus, sabe por quê? Porque o Espírito Santo está sobre ele. O Espírito Santo está sobre mim para pregar as boas novas. Só estamos de pé porque o Espírito Santo vem nos acordar todas as manhãs. Só temos paz porque todas as manhãs Ele coloca essa paz no nosso coração. Só tem felicidade aquele que acredita no Espírito de Deus, aquele que sabe que existe e existirá sempre uma manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela, porque o Espírito Santo estará lá no dia de manhã. Não importa, irmãos, o que o crente faz, o Senhor sabe que nós somos e sempre fomos sujeitos ao pecado. Mas quando nós temos a presença do Senhor, fica mais difícil pecar. Sabe por quê? Porque Ele nos convence que estamos errados, que estamos cometendo alguma falha e que precisamos dobrar o joelho e pedir perdão ao Deus Todo-Poderoso. É por isso que nós reconhecemos a nossa pequenez. É porque Ele vive em nós. É porque Ele está sobre nós. A pessoa que já conheceu o Espírito Santo, ele já não consegue viver mais sem a presença dele. E se ele está na igreja ainda, é porque o Espírito Santo está cuidando dele mesmo de longe. É porque ele sabe que sem ele você não vai conseguir vencer esse mundo. Mas aproveita, você que está aqui hoje ouvindo sobre essa pregação, porque eu quero te dizer uma coisa. O Senhor Jesus disse: eis que vou para o Pai, mas deixo o Consolador para estar com vós todos os dias, até o final. Sabe o que isso significa? O Espírito Santo de Deus está conosco, mas vai chegar um dia que o Espírito Santo não estará mais, porque quando isso acontecer, irmãos, acontecerá também o arrebatamento da igreja. E quando acontecer o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo vai subir com certeza e ficará sobre essa terra somente aquele que não deu ouvido à palavra de Deus, somente aquele que teve a oportunidade de pedir perdão ao seu irmão e não pediu. Ficará sobre essa terra aqueles que tiveram tempo de aceitar Jesus e não aceitou. Quando esse dia chegar, irmãos, o Espírito Santo não estará mais sobre a igreja. Sabe o que eu quero te dizer? Faça de tudo para subir nesse arrebatamento com o Espírito Santo. Peça perdão todos os dias, porque eu sei
que é possível o Senhor nos perdoar. Não importa quantas vezes seja necessário. O Espírito Santo está te convencendo nessa noite. Ei, filho meu, se conserta lá, orecanta labasturiandarabashai. Faz aquilo que eu já coloquei em tuas mãos. Anda, caminha na minha presença. Marche como soldado valente, para que esse dia chegue e você possa descansar sobre o Todo-Poderoso, aos braços do Deus Altíssimo, porque o Espírito Santo te carregou até lá. Você acha, irmãos, nesse mundo que nós estamos vivendo, com tudo que está acontecendo, guerra, fome, olha o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, por exemplo. Olha essas guerras que estão acontecendo. Tudo isso está acontecendo e ainda existe o Espírito Santo de Deus no mundo. Porque é o Espírito Santo de Deus que convence o povo sobre o que ele está certo ou errado. E ainda assim o povo ainda não se converte e ainda não querem fazer o bem. Mas somente eu e você que já entendemos o significado da palavra de Deus, e assim entendemos que fazer o bem é melhor do que fazer o mal. Assim nós já entendemos que fazer o que é necessário enquanto o Senhor não vem é a melhor coisa. É que estamos de olho aberto sobre isso. Mas tem muita gente, irmãos, que não dão ouvido à palavra do Senhor. Então, com a presença do Espírito Santo, assim a presença do Espírito Santo, estão lá fora, fazendo guerra, fazendo tudo que não convém ao Senhor. É pai matando filho, é filho matando pai, é filho contra pai, é pai contra filho. Existe prostituição, existe tantas coisas no mundo, irmãos. E ainda nós podemos dizer que o Espírito Santo ainda está neste mundo. Agora eu quero dizer, você faz ideia se o Espírito Santo sair do mundo, o que acontece? Será que você consegue entender o que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja? Porque eu não estou falando de mim, é a palavra de Deus que me diz que vai acontecer o arrebatamento da igreja. Nós vamos subir. Vai estar voando lá. Você sabia uma coisa, irmãos? Que quem vai trabalhar nos Estados Unidos de piloto de avião, tem que ter um que é crente e um que não é crente. Eles aceitam 2 pilotos. Por quê? Em caso de arrebatamento, se o piloto for crente, ele vai ser arrebatado. E quem vai ficar no controle é aquele que não é crente, porque ele não tem e não conhece a presença do Espírito Santo. Você sabia disso? A Bíblia fala que sobre o arrebatamento da igreja, estaremos 2 aqui conversando, de repente, num piscar de olho, fica só minha roupa aqui no púlpito. E eu fui arrebatado da glória. A irmã Elisângela, a missionária Elisângela, só vai ficar a roupa dela ali. Isso é bíblico, vai acontecer, irmãos. Quem estiver com o Espírito Santo vai subir no arrebatamento. Mas se a Bíblia fala que existirá a segunda chance, o segundo arrebatamento, para aqueles que ficaram. Quem são aqueles que ficaram? Os desviados que conheciam a palavra de Deus, mas não permaneceram na presença de Deus. Eles conhecem a palavra de Deus. Eles vão estar aqui pregando a palavra de Deus. Agora eu te digo,
com toda a ajuda que nós temos do Espírito Santo hoje, nós ainda pecamos, fazemos contra as coisas erradas, não praticamos o bem, às vezes, e ainda temos o Espírito Santo para nos ajudar. Mas na segunda vinda o Espírito Santo não estará mais aqui. Você acha que você vai conseguir subir sem o Espírito Santo? Irmãos, vai ser quase impossível. Quase impossível. É por isso que todo dia, nós que somos crentes, somos servos do Senhor, oh aleluia, temos que andar no caminho do Senhor, irmãos, como foi dito aqui pelo irmão Leonardo, Satanás, o diabo, o inimigo da nossa alma, não está brincando de ser diabo, e nós como cristãos não podemos brincar de ser cristãos, porque senão nós vamos perder o arrebatamento que nos levará para a glória. Nós precisamos, irmãos, estar na frente e saber que temos esta oportunidade e temos a garantia da nossa salvação, se nós permanecer até o final na presença de Deus. Isso é um despertamento para a igreja. Isso não estou pregando, irmãos, para chamar sua atenção. Eu não estou aqui pregando para dizer, não, mas ela está apontando os meus erros. Não, eu estou fazendo o que muitas igrejas deixaram de fazer: pregar a palavra de Deus de verdade, anunciar as boas novas de verdade e dizer que o céu é tomado à força de verdade. Porque tem muita igreja que não traz uma palavra dessa, sabe por quê? Porque tem medo. Tem muitos pastores que não falam sobre o arrebatamento. Tem muitos pastores que já não pregam mais sobre o Espírito Santo da maneira que eu estou pregando. Sabe por quê? Porque tem medo da igreja ficar vazia. Ei, eu e você somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Eu e você conhecemos a palavra do Senhor. Nós não estamos mais aqui para tomar sopinha, nem leite com bolacha. Nós estamos aqui para comer a palavra. A palavra da liberdade, a palavra que nos garante o céu. E tem tanta gente, irmãos, levando de qualquer jeito. Você pode ver, eu não quero falar da nossa igreja, que é uma bênção, porque ela é uma bênção, né? Mas ela poderia ser mais abençoada ainda. Quem concorda comigo, diga sim ou não. Essas cadeiras que estão vazias, poderia estar ocupadas. Se nós não conseguimos deixar, numa noite fria como essa, a nossa casa para estar na casa do Senhor, imagina, irmãos, como nós vamos entrar lá no céu. Então é só quem tem sede da palavra de Deus, é só os corajosos, que nem muitas vezes a gente abre a porta da igreja, a gente olha para um dia chuvoso desse e a gente fala, só os corajosos. Ei, é os corajosos que vão entrar no céu. É os corajosos que estão aqui sentados hoje, que vão morar na glória. Oh, aleluia, sou eu e você que vamos partir dessa terra direto para o seio do Senhor. É eu e você que vamos morar e desfrutar de tudo que o Senhor diz na palavra dele. Ruas de ouro, oh, aleluia, que nós vamos pisar, porque a nossa morada já está sendo preparada. Aqui somos peregrinos, estamos só de passagem, por isso é necessário entender a palavra de Deus, a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que nos dá ânimo, força e coragem. Se estamos aqui é para aprender, irmãos, sobre a palavra de Deus. Eu poderia trazer uma palavra: ei, o Deus que nós servimos é o Deus da prosperidade. Sim, Ele é o Deus da prosperidade. O Senhor já me deu tantas coisas que eu pedi a Ele. Eu vivia pagando aluguel e um dia eu entendi
que se eu profetizasse sobre a minha vida, o Senhor poderia me dar uma casa. E num dia, irmãos, eu estava junto com a minha família reunida, e eu entendi, aceitei Jesus, comecei a caminhar, e depois de 17, quase, vamos dizer, 20 anos pagando aluguel aqui em Carlópolis, um dia, numa virada de ano, eu não fui para a igreja naquele ano, porque meu marido não servia ainda a Deus, e eu, como mulher sábia, fiquei em casa, preparei toda a comida. E na virada também à noite eu dobrei o meu joelho para orar. E eu disse assim: Senhor, faz tantos anos que eu pago aluguel aqui em Carlópolis. Faz tantos anos, Senhor Jesus. Mas hoje eu conheço a Tua palavra. O Senhor me deu a oportunidade de saber que o Senhor é o dono do ouro e da prata. E saber que o Senhor é o dono da prosperidade. Eu não tenho nada. Eu não tenho condição de sair do aluguel. Mas, Pai, eu creio que em nome de Jesus, esse ano ainda, o Senhor me dará uma casa. Irmãos, pela fé, eu profetizei a minha casa. Isso era 31 de dezembro. Eu não me lembro o ano. Passou janeiro, passou fevereiro, passou março. Em abril, eu comprei a minha primeira casa aqui em Carlópolis. Para quem não tinha dinheiro nem para o aluguel, depois de 4 meses que eu profetizei, o Deus da prosperidade me deu uma casa. E eu saí do aluguel. Mas olha como o crente é ousado quando ele conhece Deus. Quando ele sabe o poder do Deus que ele serve. Isso, irmão, é para você tomar essa ousadia também. Porque aqui eu prego sobre o Deus da verdade, o Deus da prosperidade, o dono do ouro, o dono da prata e o dono da salvação. E naquele ano que eu consegui comprar minha primeira casa, eu fiquei tão alegre, tão feliz, e todos vinham e falavam: mas como que você conseguiu? Eu falei: isso aqui não é nada. O Deus que eu sirvo vai me dar outra casa esse ano ainda. Muitos riram da minha cara. Passou a maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, e em dezembro eu comprei a minha segunda casa. Para quem pagava aluguel, aquele ano o Senhor me deu 2 casas. Eu tinha uma casa em Ribeirão Claro, mas era minha, estava no meu nome. Era do que meu pai tinha me deixado. Mas era o usufruto da minha mãe. E eu não podia tirar minha mãe de lá para ir morar na casa. E eu fui dormir e o Espírito Santo falou comigo assim: vai lá e coloca uma placa de bens. E eu disse: Senhor, não tenho nada para vender, Senhor. Aonde eu vou colocar essa placa de bens? Eu nem considerava a casa minha, porque há tantos anos a minha mãe morava lá, e há tantos anos eu já tinha saído de lá. Eu considerava a casa se um dia minha mãe contasse. E o Senhor, o Espírito Santo falou: vai lá e coloque uma placa de bens. E eu fui dormir sem entender aonde que era para me colocar essa placa de bens. Isso eu não tinha nenhuma casa ainda. Na manhã seguinte a minha mãe chegou. Ela morava em Ribeirão Claro. E ela chegou de manhã para tomar café comigo e falou assim para mim: filho, sabe o que eu vim fazer aqui? Eu falei: não, mãe, eu não sei o que a senhora veio fazer. Aconteceu alguma coisa? Porque para minha mãe sair da casa dela, porque alguma coisa estava pegando fogo lá. Ela disse assim: eu vim fazer algo aqui. Eu vim pedir para você, coloque uma placa de vence lá na casa. Porque eu não quero morar mais lá em Ribeirão Claro. Eu quero vir embora para Carlópolis. E nesse momento o Espírito Santo me fez lembrar da placa que ele tinha falado: põe uma placa de vence. Eu disse: amém, mãe, vamos providenciar. Irmãos, eu fui colocar a placa de vence lá. Só que, como eu disse para você, com ousadia.
porque o crente tem que ter ousadia, ele tem que saber o Deus que ele serve. Você não pode duvidar que Deus vai fazer algo sobre a tua vida, você tem que ter certeza de que Deus faz algo na tua vida. E eu sempre tive essa certeza na minha vida, irmão, que Deus ia fazer algo, que Deus faz algo. Eu preguei sobre o Espírito Santo, mas agora eu estou pregando sobre Deus da prosperidade, que pode também abençoar a tua vida nessa noite. Assim como abençoou a minha, porque eu usei a fé. E aí, irmãos, eu cheguei lá e disse assim, a casa estava fechada, eu abri a casa, falei, mãe, eu vou ali, já eu venho aqui no quarto, dobrei o joelho e falei, Deus, a casa não vale muito. Vamos dizer que a casa não valia na época assim 40 mil. Valia uns 20 mil. E eu disse para o Senhor, a casa vale uns 20. Mas Senhor, eu quero 40. E a minha casa não era boa, porém era no centro de Ribeirão Claro. Ela tinha valor para quem quisesse demolir ela, né? Como foi demolida. E eu disse, Senhor, se o Senhor me falou para pôr uma placa de vence, então o Senhor também prepara um comprador para minha casa. Ainda hoje, porque eu tenho que voltar para Carlópolis até a tarde. Mas o Senhor prepara um comprador ainda hoje? É hoje, Senhor, não pode ser amanhã, tem que ser hoje. Irmãos, eu dobrei o joelho e as palmas bateram no meu portão. Eu já tinha colocado a placa lá, né? Coloquei a placa como o Senhor mandou, vence esta casa. Entrei, dobrei o joelho, falei com o Senhor e as palmas bateram no portão e eu fui atender. E uma pessoa disse assim para mim, você está vendendo essa casa? Falei, estou. Quanto você quer? Eu falei, eu quero 40 mil. A casa não valia 20 mil. E essa pessoa disse para mim, você está lembrado de mim? Eu falei, estou. Ele falou, você lembra que um dia eu falei que eu ia comprar essa casa sua? Eu falei, estou. Era um bêbado, irmãos. Um senhorzinho que bebia, todo mundo conhecia ele na cidade. E ele olhou para minha cara e disse assim, eu dou os 40 mil na tua casa. E eu disse, mas eu pensei, eu acabei de dobrar o meu joelho lá no quarto e falar com Deus. Será que é ele mesmo, né? A gente fica meio assim, né? Porque o homem é um alcoólatra ali, né? E ele não estava bêbado. E ele disse assim para mim, eu disse que um dia eu ia comprar a tua casa e eu quero essa casa para mim. Vamos lá no banco agora que eu vou transferir o dinheiro para tua conta. Irmãos, eu coloquei a placa no mesmo dia, eu vendi a casa no mesmo dia para esse senhor e eu vim embora dando glória a Deus e aleluia. Cheguei aqui e disse, Deus, o Senhor preparou a venda, o Senhor preparou o dinheiro, então agora o Senhor prepara uma casa para me comprar. Eu fiz 3 coisas que é impossível aos olhos humanos. Eu vendi a casa, eu botei a placa, eu vendi no mesmo dia e comprei outra casa no mesmo dia. Você tem dúvida que Deus existe? Você tem dúvida do poder deste Deus? Ainda quando eu saí da minha casa, irmãos, a minha sogra perguntou assim, a minha sogra não servia a Deus. Aonde você vai? Eu disse, estou indo para Ribeirão Claro colocar uma placa de vence lá, porque o Senhor falou comigo que Ele vai preparar um comprador para minha casa. A minha sogra riu e falou assim para mim, então tá, né? Então vai. Eu coloquei a placa lá, está 5 anos a minha lá, e a casa dela era do lado da minha. Fazia 5 anos que ela estava tentando vender a casa dela. Eu disse para ela, então tá bom. No final do dia eu volto para contar as bênçãos para a senhora. E no final do dia, quando eu cheguei e contei para ela, ela mal acreditou.
porque ela estava tentando vender há 5 anos e não conseguia a casa do meu lado. Do lado, a casa da minha sogra era do lado da casa da minha mãe, irmãos. E eu não estou dizendo que eu sou melhor do que ela, eu estou dizendo que eu servi a Deus e ela não servia a Deus. E a Bíblia diz: qual é a diferença daquele que serve a Deus e não serve? 100 vezes mais aqui na terra, porém a vida eterna. Você é diferente daquele que não serve a Deus. Você tem algo diferente na tua vida. Então começa a usar o poder que Deus está te dando. Começa a usar a graça que o Senhor está te dando. Começa de hoje em diante a usar a ousadia que Deus está te dando hoje. Porque tem gente que vai profetizar e vai sair daqui hoje para comprar o seu carro sonhado 0 quilômetro, se quiser, porque Deus é o Deus da prosperidade. Tem gente que vai sair daqui hoje, já vai sair com o coração aliviado, dizendo: eu não vou pagar mais aluguel, porque o Deus que eu estou te servindo vai me dar uma casa própria. Essa ousadia que eu quero que você saia daqui hoje, crendo não só no Espírito Santo, mas no Pai, no Filho e no Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu cheguei, eu estava indo comprar essa casa, como eu disse, e de repente, eu disse: agora, para que lado que eu vou, Senhor? Você sabia que o Espírito Santo é a tua direção? Você sabia que quando você está perdido, é Ele que te direciona? É Ele que coloca você na rota certa? Ou então Ele prepara pessoas para te colocar na rota certa? E eu estava indo sem rumo. De repente parou um carro do meu lado. Eu não tinha nem carro na época, eu estava de moto com meu esposo. E disse: aonde vocês estão indo? Eu falei: eu estou indo comprar uma casa, mas não sei nem aonde que eu vou achar essa casa. Ele disse: que casa que você quer? E o mais ou menos o valor que você quer. E eu falei para ele disse para mim assim: ó, eu tenho a casa que você precisa. Quer ir lá dar uma olhada? Eu falei: vamos agora. Quando eu entrei nessa casa, irmãos, eu passei pela porta da sala, eu e meu esposo, e o Espírito Santo falou comigo: é essa casa que eu preparei para você. Meu marido ainda não tinha nem terminado de ver o último cômodo, e eu já fui para essa casa. Ele nem tinha terminado ainda, irmãos, de ver. Aí eu cheguei na sala, o Espírito Santo falou: é essa. Se o Espírito Santo falou que é essa, então é essa, Senhor. Eu compro essa em nome de Jesus. Irmãos, eu comprei a casa pela metade do valor que eu tinha vendido. Vamos dizer que eu vendi, valia 20, eu vendi por 40. Eu comprei uma casa por 20 e ainda sobrou 20 mil para mim. Só para você entender a matemática de Deus. Você não tem nada, mas aí você tem Deus, então você tem 100%. E a minha sogra, antes de morrer, ela foi lá para conhecer a casa. Ela entrou na casa dia 5 de abril, viu a casa que eu tinha comprado, e dia 6 de abril ela faleceu num acidente de carro. E o meu marido também estava envolvido. Mas antes dela morrer, ela viu Deus que estava sobre a minha vida. O que eu quero dizer, tem muita gente achando que você não vai chegar em lugar nenhum. Tem muita gente achando que você não vai conseguir. Mas o Espírito Santo está dizendo para você nessa noite, sabe o quê? Eu não vou deixar os teus inimigos morrerem sem ver o que eu vou fazer na tua vida ainda. Você não entendeu, porque se você tivesse entendido, você tinha dado glória a Deus e aleluia. Eu não vou deixar os teus inimigos morrerem antes de eu completar a minha bênção e a vitória sobre a tua vida. Aqueles que falaram que você não ia chegar, Deus está dizendo que você vai chegar e os teus inimigos vão contemplar, porque sou eu o Deus da tua vida. Irmãos, eu queria
ir mais, mas o horário já passou. Mas eu quero orar pela sua vida, você que ouviu esta palavra, você que entendeu. O pastor vai estar ungindo cada um. O pastor Robson vai ajudar, enquanto eu vou orar. Você que ouviu essa palavra, Deus falou com você, vem aqui na frente. Mas só se Deus falou com você, irmãos. Se Deus falou, se o Espírito Santo tocou, é porque Ele quer fazer mudança na tua vida hoje.